Será que um dos maiores concursos que nós teremos em breve será uma grande cilada, uma armadilha? Porque olha só o que estão falando sobre esse concurso. É uma arrecadação de inscrições e no fim não vão nomear nem meia dúzia. A expectativa é de uns 100 mil inscritos para esse concurso. Aí depois alguém fala, né? Acho que não nomearão ninguém. Aí vem outra pessoa e fala, exatamente. E também tem outros comentários, tá? Como por exemplo, esse daqui, cadastro de reserva, estranho, né? Pois não terão obrigações de nomear ninguém. É um risco imenso e gastos. E tem gente falando também que a data de prova vai ser ruim, que vai ficar muito caro para viajar e fazer esse concurso. E posso falar, ó, a verdade não é só uma, tá? Nós temos 3 verdades sobre esse concurso. Tem uma verdade que esses concurseiros aqui, em alguns pontos, estão certos, porque esse órgão tem feito coisas erradas, na minha visão, e eu vou explicar isso para você. Tem também outra verdade, que essas pessoas aqui, muitos, são vitimistas e estão procurando uma desculpa para não estudar, porque é difícil estudar para concurso, né? É muito mais fácil você fugir no final das contas e arranjar uma desculpa, algo que você não pode controlar. E tem também, no meio dessa conversa, concurseiro esperto, ligeiro pra caramba, que tá querendo te enganar para diminuir a concorrência. Sério? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo o que está acontecendo sobre esse concurso gigantesco que promete ser o maior concurso do segundo semestre. Até pela estrutura, porque terá provas aqui em vários estados, já prometeram 1.200 nomeações. Deixa eu te contar tudo o que está acontecendo sobre o concurso do TJ Rio de Janeiro, mas antes, para você passar nesse concurso, que vai ser sim uma ótima oportunidade, que vai nomear milhares de pessoas, clique no primeiro link da descrição e aproveite que eu tenho um presente para você, um curso completo, que normalmente as pessoas pagam R$ 197 e ele está liberado de graça por tempo limitado. Vamos entender o que está acontecendo, gente. Primeira coisa, uma crítica para o órgão. Muitos concurseiros aqui estão desanimados com esse concurso por causa das ações recentes do órgão, do TJ Rio de Janeiro. O que o TJ Rio de Janeiro tem feito nos últimos tempos, gente? Tem nomeado poucos servidores do último concurso, tem também chamado residentes jurídicos, comissionados, tem muito comissionado lá dentro. E o que acontece? Essas pessoas que são concurseiras ficam frustradas. Isso daqui é normal. E aí as pessoas ficam com raiva do órgão, faz parte do processo. Só que você tem que entender também que nessa conversa aqui tem muitas pessoas que são concurseiros iniciantes, concurseiros que nunca tiveram resultado, e você às vezes fica dando atenção para esse tipo de gente, porque sinceramente, se fosse uma pessoa realmente focada nos estudos, que tem um pouquinho também até de empatia, né, com outros concurseiros que estão sofrendo, que estão querendo passar em um ótimo concurso, essa pessoa nunca falaria isso, cara. Isso daqui é muito feio. Você tá brigando ali, né, com o sonho de uma pessoa, sabe? Você tá querendo colocar obstáculos que às vezes nem existem. Você não tem, sinceramente, a grande maioria aqui, não tem nem conhecimento prático para falar uma coisa dessa. Elas nem sabem dessas informações que eu estou falando aqui no final das contas, sobre o número grande de comissionados, de residentes jurídicos. E você tem que entender também que a tendência, gente, depois de algum tempo, é que um órgão tão grande como o TJ Rio de Janeiro, quando ele fica um tempão sem nomear, é que ele chame muito. E o que aconteceu recentemente? O presidente do órgão acelerou esse concurso, não acelerou? E aí ele foi lá em um evento do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e falou que eles vão nomear mais de 1.200 pessoas rapidamente, pessoas desse concurso. Aceleraram o concurso. Pô, e agora que tem uma perspectiva legal, essas pessoas vão ficar com vitimismo aqui, querendo falar que não vão nomear ninguém? Então, na verdade, essas pessoas aqui ou não sabem o que está acontecendo, ou não conhecem o mundo do concurso, ou na verdade, se elas conhecem, elas estão de má fé, querendo te enganar, querendo fazer você, que às vezes vai pensar em começar para esse concurso, desistir para que fique mais fácil para elas. E você tem que entender que nesse mundo, não vai ser todo mundo que vai querer te ajudar não, viu? Então, fique esperto com os comentários. Eu até vim correndo para gravar esse vídeo, porque eu percebi muitas pessoas indo na onda de concurseiros que sinceramente não construíram nada. Sendo bem sincero. E assim, quando você for pensar em acreditar no presidente do TJ Rio de Janeiro, ou no concurseiro que está falando que não vai nomear nada, em quem que você vai confiar? No presidente que está dando uma declaração oficial do órgão, presidente desembargador do TJ Rio de Janeiro, goste você ou não, ele tem uma posição de autoridade, ele se comprometeu com o sindicato de trabalhadores, ou você vai acreditar no Zé Fofinho que fica colocando comentário aqui no YouTube, no Instagram e tudo mais? Você escolhe quem você quer seguir. A tendência é que eles nomeiem milhares e milhares de pessoas e você pode ser uma dessas pessoas se você tiver um espírito
de combate e de estudo. Então aqui nós temos essas duas verdades, né? Os dois lados. Realmente, eu acho que o órgão TJ Rio de Janeiro deixou a desejar no último concurso, eles deram aqui um privilégio para os comissionados e tudo mais, o que é muito feio, que vai contra tudo que a gente tem normalmente no judiciário, né? Principalmente o judiciário federal, já é uma força ali muito maior, né? O que nós temos do concurso, e os TJs também grandes principalmente, já tem um pouco mais nessa força do concursado, e eu acho que eles têm que seguir esse caminho, né? Porque os melhores órgãos são os órgãos que trabalham com o serviço concursado. Acho que ninguém vai duvidar disso, certo? E também tem a verdade do concurseiro vitimista vacilão que não sabe nem o que está fazendo e está querendo arranjar uma desculpa para desistir. E também, gente, tem a terceira verdade que eu prometi para você, lembra? É a verdade do concurseiro ligeiro, o concurseiro esperto, que tenta movimentar a manada, que fala que o Rio de Janeiro não vale a pena você fazer concurso, né? Porque muitos vão falar lá, né? Ah, não, aqui no Rio de Janeiro, na capital, pesquise quanto que está um aluguel, pelo menos R$3.500. Então não faz para a capital, faz para outra região. Quando você fala isso, cara, um concurseiro que às vezes é de São Paulo e que ganha R$2.000 por mês está dando risada de você, porque ele sabe que se ele entrar no tribunal aqui ele vai ganhar R$7.000 iniciais e vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que a que ele tinha antes. Isso daqui, na verdade, gente, é falta de empatia, é falta de ter noção da vida, é falta de apanhar da vida normalmente, né? Acho que é o concurseiro que fica jogando bolinha de gude no carpete e não sabe como é que a vida real funciona. Gente, R$7.000 é a remuneração de nível médio do TJ Rio de Janeiro, remuneração inicial. Isso daqui é um valor muito mais alto do que a média do que as pessoas nessa região recebem. Você vai ter uma qualidade de vida acima da média, com estabilidade, podendo se programar. E eu quero demais que, caso você ache pouco, que você passe nesse concurso, continue estudando e passe em outro melhor, em outro que te dê uma qualidade de vida melhor. E aí faz parte do processo. Então tome cuidado com todo mundo que fica colocando obstáculos intransponíveis para aprovação e nomeação no Rio de Janeiro, falando que não vai valer a pena. Gente, tem tanta cidade boa no Rio de Janeiro que não é só a capital que vai participar. Inclusive, nessa estrutura do concurso, você vai poder fazer aqui a prova para qualquer região. Você vai poder fazer a prova fora do estado, gente. Eles vão abrir provas aqui em São Paulo, capital, em Belo Horizonte, Juiz de Fora. Então você pode fazer essa prova com menos investimentos. Isso daqui, na minha visão, foi uma ótima opção para esse concurso e pode virar uma tendência. O que você acha sobre isso? Você ia gostar de concursos estaduais com provas em outros estados? Conte aqui o que você acha sobre isso. E já tem gente reclamando até da data do concurso, né? Porque o secretário-geral falou que as provas serão no começo de janeiro. Isso daqui realmente eu acho que prejudica um pouco a galera de fora, que é viajar e fazer o concurso, porque normalmente fica mais caro, né? Beleza. Mas o que mais você quer na sua vida? Você quer que o presidente ligue para você e fale, ó, quando que é a melhor data para você, meu amigo? Fala para mim, você prefere quando? 8 de março, Dia das Mulheres? Vou fazer ali. Não, beleza, tá tranquilo. Eu vou garantir para você, cara, a vida não é esse docinho de coco não, né? Chegou a hora de você entender que faz parte do processo e você tem que se adaptar às oportunidades que nós temos. E o TJ Rio de Janeiro promete ser sim uma grande oportunidade. Fechado? Para resumir, são essas as 3 verdades do TJ Rio de Janeiro. Realmente, eu acho que o órgão falhou ao não proporcionar essa estrutura mais forte aqui para os concursados. Tudo bem, isso daqui eu acho que eu entendo o concurseiro que reclama disso. Só que o concurseiro também, vitimista, está se abraçando nisso daqui e causando pânico na galera. E um pânico que, sinceramente, não tem fundamento. A tendência é que eles chamem muitas pessoas. Muitas pessoas só precisam de uma vaga, tá? E entenda, cara, 98% das pessoas que vão fazer esse concurso não sabem nem o que estão fazendo. Não estão estudando sério. Não estão estudando com foco, com direção e com tudo que eles precisam. Não. Essas pessoas estão perdidas, tá? E aí também você tem que ficar ligeiro com a terceira verdade, que é o concurseiro esperto que está estudando forte, querendo desanimar os outros para ter menos concorrência. Deu para você entender isso daqui? Fez sentido para você? Entenda que o TJ Rio de Janeiro pode ser uma oportunidade linda para você começar agora a garantir sua aprovação, resolver sua vida e talvez até ser uma porta de entrada para você passar em concursos melhores. Essa estrutura do TJ Rio de Janeiro, gente, como que eles confirmaram aqui, que só teremos português e legislação para técnico, é perfeito para iniciante, vai te dar uma base também para vários outros concursos que você pode fazer em breve. E para você passar nesse concurso, eu recomendo que você aproveite o conteúdo completo desse grande presente que eu liberei para vocês no link da descrição. Está disponível por tempo limitadíssimo. Workshop em que você vai aprender como passar na prática nesse concurso, que normalmente as pessoas pagam R$197 para terem acesso. Está disponível de graça por tempo limitado. Gostou desse vídeo? Deixa a curtida. Não gostou? Deixa a descurtida e me conte por quê, não tem problema. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E claro, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e fique esperto com tudo que eu vou lançar aqui sobre o TJ Rio de Janeiro, viu? Já tem curso completo no Aprovação Ágil para técnico, tem também para analista, tá? Só para a galera do VIP do Aprovação Ágil, só para os VIPs, tá? Inclusive, a gente está com uma promoção agora
da pós-graduação, das pós-graduações do Aprovação Ágil, com 12 meses do VIP. E aí você vai ter mentorias comigo, todos os cursos do Aprovação Ágil, mentorias com os especialistas do Aprovação Ágil, mentoria de redação, correção prêmio de redação, e aí você vai ter a melhor estrutura para passar nesse e em qualquer concurso. Clica aqui e a gente se vê em breve, eu prometo te ajudar ainda mais. Tchau, tchau.